Oi pessoal, aqui é o Pedro de Wes Smith trazendo mais uma review, dessa vez do filme Capitão América Guerra Civil. Lembrando que essa é uma review sem spoiler na maior parte, porque perto do final do vídeo eu vou falar do filme com spoilers, então eu vou fazer a review, dou a nota e depois eu aviso quando eu vou falar com spoilers, beleza? Então vamos começar aqui. Capitão América Guerra Civil é dirigido pelos irmãos Russo, estrelado aí principalmente por Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson e Sebastian Stan. Isso além de herói pra caramba também. É de uma certa forma baseado na HQ Guerra Civil da Marvel, e mais tarde na review eu vou falar o porquê disso, porque eu tô falando desse jeito. Esse é o terceiro filme do Capitão América e o 13º filme do universo dos cinemas da Marvel. É a conclusão da trilogia do Capitão América, que começou com o primeiro Vingador e depois o Soldado Invernal, e também a gente tem vários elementos dos dois filmes dos Vingadores aqui, então é melhor ter visto todos esses filmes antes, mas eu não acho que é totalmente necessário. Tanto que muita coisa desses filmes anteriores, nesse aqui elas são explicadas e são lembradas. Mas ainda assim é bem melhor ter assistido os outros antes, e principalmente os do Capitão. Bem, vamos então falar do enredo do filme. Bem, depois dos acontecimentos de Soldado Invernal e os dois Vingadores, Steve Rogers, o Capitão América, está indo à procura de Bucky, o Soldado Invernal, que está desaparecido, ao mesmo tempo que lidera a equipe dos novos Vingadores. O problema é que quando General Ross decide fazer uma reunião com os Vingadores para apresentar o ato de registro de super-heróis, uma interferência do governo para controlar os super-humanos, isso acaba gerando uma certa divisão entre os Vingadores. Porque esse ato de registro ele quer deixar com que o governo tome conta dos Vingadores e a organização dele deixe de ser privada. Essa decisão foi tomada porque todas as lutas dos Vingadores sempre tiveram várias consequências, destruindo cidades e matando muita gente inocente. Agora os Vingadores teriam que assinar esse tratado, desse ato de registro, que assim já foi apoiado por mais de 100 países, mas os Vingadores, como eu disse, eles ficam divididos nisso. Tony Stark, o Homem de Ferro, apoia o registro, acreditando que os heróis precisavam ter limites e serem controlados. Mas Steve Rogers, o Capitão América, ele discorda dessa decisão. Assim, a situação fica bem tensa entre os dois heróis, assim como o resto dos heróis que têm opiniões diferentes ali no meio. A situação fica bem mais tensa ainda com o fato das autoridades estarem atrás do Soldado Invernal, mas Capitão é um velho amigo dele e precisa ajudá-lo. Então vocês já sabem como tudo isso funciona, né? Com tudo isso acontecendo, Capitão e Homem de Ferro ficam um contra o outro, com o time do Capitão formado por Bucky, Falcão, Feiticeiro Escarlate, Homem-Formiga e Gavião Arqueiro, e o time do Homem de Ferro formado por Máquina de Combate, Viúva Negra, Pantera Negra, Visão e mesmo não estando nessa imagem aí, o tão aguardado Homem-Aranha. O primeiro ato do filme é mais uma construção aí do conflito das equipes, as motivações dos personagens, e assim depois a gente tem o verdadeiro confronto. Olha, a ação aqui é muito bem feita, muito bem dirigida e bem impactante. Lembrando que os irmãos Russo, que dirigiram esse filme, são os mesmos que dirigiram Soldado Invernal. E lá tinha uma ação impressionante, e eu acho que ela ainda está presente aqui nesse novo filme, e talvez ainda melhor. O filme tem um ritmo bem balanceado, digamos assim. Ele tem um ritmo mais rápido, mas bem equilibrado, com cenas que conseguem desenvolver. Então, ele não parece algo apressado, sabe? Mesmo com seu ritmo mais rápido, ele consegue desenvolver com cenas mais longas, assim, sabe? E, assim, ele consegue também ter uma história bem coerente, em que a gente consegue entender e se identificar com as motivações de cada um dos personagens. E é incrível como o filme consegue fazer isso. Ele tem um tom político maior, uma ação impressionante, uma história bem coerente, com motivações de personagens bem claras, e tudo isso funciona muito bem. Então eu acho que é um filme bem consistente, sabe? Uma coisa bem interessante é essa briga ideológica entre o Steve e o Tony. Em que não tem nenhum lado certo ou errado, os dois têm bons argumentos. Então, durante o filme, você acaba meio dividido entre esses dois lados. Uma hora pende para um lado, outra hora pende para o outro. E essa questão aí dos dois lados em confronto, em que não tem nem bem nem mal,
Assim, foram poucos os filmes que conseguiram abordar isso de uma maneira tão convincente, sabe? Aqui não é questão só de gostar mais de um personagem do que o outro, e sim os argumentos de cada um e o que eles fazem durante a guerra. Agora, falando um pouco sobre as equipes, olha, cada um dos personagens, cada um deles conseguiu ótimos momentos, mas principalmente as novas adições, o Homem-Aranha e o Pantera Negra. Cara, esses dois estão fantásticos nesse filme. O Pantera tá muito bem retratado, curti demais a coreografia dele, assim como o personagem em si, um cara bem durão mesmo, e o que falar desse Homem-Aranha, cara? Que isso, cara? Pra mim, esse é o melhor Homem-Aranha que já tivemos em algum filme. É o Homem-Aranha mais fiel às HQs que a gente teve até agora, eu acho. É jovem, é nerd, é pobre e é engraçado pra caramba e ótimo nas cenas de ação. Conseguiram combinar isso muito bem com os elementos do Peter Parker com um herói, o que eu acho que nunca tinha sido feito direito. Olha, o Tobey Maguire tinha feito um ótimo Peter. Era um cara antissocial, nerdzão, que é como o Peter é mesmo. Mas como Homem-Aranha, ele não foi muito carismático, nem bem-humorado ele era. Andrew Garfield, pra mim, já tinha sido mais bem-humorado, um Homem-Aranha bem melhor e bem mais carismático. Mas como Peter, ele não tinha nada a ver. O Peter é pra ser esse cara estudioso, fechadão, nada popular. Mas o Peter do Andrew Garfield, ele andava de skate na escola, cara. Tipo, como assim? Não tinha sentido nenhum. Mas agora o Tom Holland está fazendo a combinação perfeita do Homem-Aranha, tanto como Peter quanto o herói. E eu tô muito feliz por isso. Agora, quanto a quando todos esses personagens eles se juntam na mesma cena, na verdadeira batalha do filme, aí é perfeito. É a famosa cena da luta no aeroporto, que teve um iniciozinho mostrado aí nos trailers, e que é, na minha opinião, a melhor luta da Marvel dos cinemas. Falando sério, assim, a gente conseguiu ótimos momentos de todos os personagens, numa luta bem balanceada, e uma direção, assim, boa pra caramba, bem insana mesmo, sabe? Além de vários momentos bem engraçados ali no meio. Muitos vindos do Homem-Formiga e o Homem-Aranha. Eles fizeram, assim, a maior comédia ali. E além disso, teve uma carga emocional ali no meio da parte do Capitão e do Homem de Ferro. Mas mesmo assim, foi uma luta divertida, assim, funcionou em todos os níveis, sabe? Olha, mas teve uma coisa aí no filme que acabou que me incomodou um pouquinho. Foi o Barão Zemo. Pra quem não sabe, o Barão Zemo é um vilão aí das HQs do Capitão. E aqui no filme parece que ele foi meio colocado, assim, de última hora, sabe? Ele tem uma ótima motivação, ok? Ele é um antagonista com uma ótima motivação. Eu não fui muito fã do plano dele, entendeu? Eu achei meio forçado o plano dele. Assim, não é como se ele fosse, é ele que move a trama, nem nada, sabe? Isso é o que eu achei bom. O que move a trama mesmo é esse confronto ideológico entre o Capitão Homem de Ferro, mas aí resolveram botar esse Zemo lá no meio, entendeu? E eu acho que, assim, o que mais me irritou disso mesmo é porque o Barão Zemo nas HQs, como eu disse, ele é um vilão de verdade, e nesse filme, cara, ele é um personagem totalmente diferente, sabe? Todas as motivações dele. Então, assim, ok, se quiserem deixar um antagonista assim no meio, tudo bem. Mas eu não entendi a necessidade de botar o nome dele como Zemo. Então não faz sentido botar o nome dele aí como esse, sabe? Podiam ter deixado um outro nome e aí ficaria tudo ok. Mas eu acho que esse daí é o único problema que eu realmente tive com o filme. O resto eu gostei de tudo, sabe? Agora falando um pouquinho, comparando com as HQs, com a HQ da Guerra Civil. Eu li a HQ da Guerra Civil antes de ver o filme e eu gostei muito da HQ, sabe? Mas o pessoal às vezes está criticando, falando que na Guerra Civil da HQ é realmente uma batalha entre duas equipes gigantes, envolvendo o universo da Marvel inteiro. Mas assim, não teria como fazer isso no filme, porque os direitos de muitos heróis estão com outras empresas, estão com a Fox, estão com a Sony. A Fox tem o quê? Os X-Men, o Quarteto Fantástico, sabe? Então, e eles são muito importantes na trama da Guerra Civil na HQ. Então, assim, cara, eles tiveram que fazer, o pessoal da Marvel, eles tiveram que fazer esse filme com o que eles tinham, sabe? Eles não podiam ter pego esses outros heróis porque eles são de outras empresas. Então, óbvio que ia ser diferente. Então, se você quer ver esse filme, se você já leu as HQs, eu recomendo você entrar com a mente assim mais aberta, sabe? Não muito fechada ao mundo das HQs, porque,
Realmente, se você viu os três, você já viu, o negócio é diferente mesmo, é bem menor, assim, a escala da Guerra Civil, e faz sentido, eles adaptaram bem, depois eles colocaram também um elemento do Bucky Barnes lá, que eu gostei muito, é bem diferente das HQs da Guerra Civil, e assim, você tem que aceitar isso, se você não aceitar, aí você realmente não vai gostar do filme, você tem que encarar ele como algo diferente. Olha, HQ é HQ e o filme é o filme, você tem que ver isso, e se você entender isso, você vai gostar dele bastante, ok? Eu vou estar dando uma nota aqui para esse filme de 4,8 em 5. Assim, para mim, cara, com certeza esse é o melhor filme da Marvel, na minha opinião, assim. É o meu filme preferido da Marvel. O preferido anterior era o Soldado Invernal, mas esse conseguiu ultrapassar. Parece que ele pegou tudo de bom do Soldado Invernal e melhorou ainda mais. É com certeza o filme mais consistente da Marvel e o filme mais maduro da Marvel, sabe? Então, eu achei ele muito interessante, assim, divertido demais, com uma grande carga emocional também. Vale muito a pena assistir, pessoal. Eu curti pra caramba. Então, o que vocês acharam do filme? Vocês deixam aí nos comentários, porque agora eu vou falar aqui da sessão de spoilers, né? Vou falar um pouquinho dos spoilers, um pouquinho de umas cenas, né? Mas se você gostou do vídeo até agora, deixa um like aí, se inscreve no canal, deixa um comentário aí sobre o que você achou da review. Então, ok, acabou aqui agora a sessão sem spoiler, então vou falar um pouquinho dos spoilers aí do filme agora no final do vídeo. Começando a falar aqui do grande plot twist, né, que é a grande revelação aí do filme, que o Bucky matou os pais do Tony. Eu achei isso muito legal, achei isso muito interessante, bem impressionante mesmo, que era aí no final o Zemo dessa cartada, né, impressionante, assim, eu gostei demais, que foi um momento muito emocionante, sabe, por todos os lados, assim, foi uma coisa, eu acho que nunca teve uma coisa tão madura, assim, o filme da Marvel, uma coisa tão pessoal, e deu uma luta bem emocionante ali no final mesmo. Eu acho que foi assim uma revelação ótima. E bem, agora falando aí de uma coisa mais leve, né, que foi a luta do aeroporto quando o Homem-Formiga ficou gigante, cara. Assim, cara, foi fenomenal mesmo. O Homem-Formiga ele tava zoando a batalha inteira, assim, eu gostei muito do personagem dele. Mas aí mesmo, quando chega o Homem-Aranha pra acabar com ele faz aquela referência ao Império Contra-Ataca, né, ao Star Wars, que quando eles estão naquele planeta, o Hoth, né, quando tá tendo aquelas máquinas, aqueles veículos gigantes, né, os AT-ATs, eu acho, e aí eles usam a corda nos pés lá dessas máquinas, né, então o Homem-Aranha faz essa referência, ei, vocês já viram Império Contra-Ataca? Eu vou usar essa mesma estratégia aqui. Então ele vai e derruba o Homem-Formiga gigante, assim, e assim, fantástico, cara. Eu quase aplaudi quando eu vi essa hora. Foi, assim, muito divertido esse momento. E toda essa batalha também, né? Agora, falando um pouquinho do Zemo, eu achei que o plano dele acabava que era meio forçado, assim. Eu gostei muito da motivação dele, que ele era só esse pai que perdeu a família pelas ações dos Vingadores. Isso meio que simboliza tudo que o filme é, né? As motivações dele são causadas pelas consequências das ações dos Vingadores lá. E eu achei isso muito interessante, mas o plano dele eu acho que acabou sendo um pouquinho forçado, sabe? Ele atraiu os Vingadores para um lugar e depois acabar com eles, né, voltar um contra o outro. Ele precisava de muito de coisas que aconteceram no filme que não dependiam dele, então ficou meio esquisito esse plano dele. E também, né, o que eu tinha falado antes, né, que ele é só um cara qualquer e não tem sentido dele levar o nome de Zemo, né, que é o Zemo das HQs. De resto, cara, pra mim tá ótimo esse filme aqui. Eu achei muito divertido, ele teve ótimos momentos. E assim, falando um pouquinho, né, comparando com Batman vs Superman, que é meio inevitável essa comparação. Assim, eu acho que o problema do Batman vs Superman é que, assim, ele tinha um ótimo potencial, sabe, de história, mas acabou que não foi muito bem aproveitado, ficou meio bagunçado, ficou muito apressado. E o que eu gostei aqui da Guerra Civil é que não teve nada disso, foi muito bem consistente a história, sabe? Assim, no Batman vs Superman tiveram vários furos de roteiro e tal, e aqui tá muito bem amarrado o roteiro, tá bem divertido, sabe? E assim, acho que é um ótimo filme esse daqui. Gostei demais. O que vocês acharam então? Deixa aí nos comentários, fala aí as cenas que vocês mais gostaram. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido a review. Valeu aí e falou!